Bom dia, turma 901. Estamos hoje aqui para fazermos a revisão e correção da página do suplemento de leitura, né? Da folhinha, que é o suplemento de leitura. Procura-se um coração, certo? Como eu falei para vocês, por bimestre, são quatro livros. Cada um será feito e realizado e lido em cada bimestre. E para esse primeiro bimestre, fechando as matérias, nós temos o primeiro, que vocês já leram, com certeza. Procura-se um Coração, de Lúcia Seixas. Bom, esse livro é bem interessante, né? Fala sobre os pais de Lela e Pedro. Estão se separando pela terceira vez. É um casal que se ama, se gostam muito, mas estão sempre brigando. E está sempre havendo a separação de ambos, né? E a mãe sofre de um problema de coração, né? E entra na fila para o transplante. Mas antes disso acontecer, a história começa a ser narrada falando sobre a briga dos pais, né? Lela, que é Emanuela, ela não acha, como é que se fala? Não acredita, nem o irmão, né? O irmão é o Pedro, todos dois, e até a mãe, a avó da Lela, também ninguém acredita nessa separação que eles tanto têm, né? É a terceira vez agora que vai ocorrer a separação. Então, o que acontece? A mãe resolve reunir a família para dizer a respeito da separação, mas ninguém acredita, porque sempre falam em separação, daqui a pouco estão igual dois namorados, né? Iguais a dois namorados. Então, vamos lá, vamos começar para a correção, porque eu sei que vocês já leram a história e já estão sabendo direitinho. Página 1. Página 1, número 1. Em Procura-se um Coração, há personagens bastante vivos e marcantes. Apresente em poucas palavras algumas informações a respeito dos seguintes personagens. A Lela. A Lela é a filha, né? Que é a Manuela. Não é Emanuela, é Manuela. É a personagem principal. É filha de Ana com o Arthur, os que brigam sempre, né? Mas já acabam voltando. E é a irmã de Pedro. Resposta. Vamos falar de Lela. É a Manuela, é a personagem principal, porque é ao redor dela que desenvolve a história. Que ela se preocupa demais, né, com tudo. É filha de Ana com Arthur e é irmã de Pedro. Vamos ver quem é a Júlia. A Júlia é aquela amigona de Lela, né? Que é a Manuela, que estão sempre juntas. Ela é sincera, ela não fica fazendo rodeios. Se ela tiver que falar alguma coisa na cara, ela fala. É aquele tipo de amigona que estavam sempre juntas, tá? Sua melhor amiga, é a melhor amiga de Manuela. Filhas de pais separados. Era super sincera, não ficava dando força só para agradar. Vamos ver a resposta. Júlia é amiga de Lela, de escola, né? Sua melhor amiga, filha de pais separados, era super sincera, não ficava dando força só para agradar. Vamos ver quem é Biel. Biel, né? É o Gabriel, é aquele que é o que se acha, é o brigão da escola e que zoa todo mundo, e a paixão de Júlia, a melhor amiga de Lela. Bom, Biel é o amor de Júlia, dessa melhor amiga de Lela, que é a Manuela. Vivia zoando na escola. Sentia-se o máximo. Página 2. Quando eu estava saindo, minha mãe me chamou no quarto. Quando Lela estava saindo, né, para ir para a escola. Pediu para que eu não chegasse tarde. Aliás, minto, ela não estava saindo para a escola, ela ia sair para passear.
mas a mãe pediu para que ela não chegasse tarde, porque na segunda-feira ela teria aula. Mas havia algo mais, ela queria conversar comigo, Manuela, e com o Pedro, que é o irmão da Manuela. Naquela noite, tinha algo muito importante para nos dizer. Letra A. O que Ana tinha de tão importante a dizer aos filhos? Bom, a Manuela já até sabia que iria separar do pai dela, né? Novamente, pela terceira vez, sempre acontecia isso. Mas lembre-se, os dois gostavam muito um do outro, mas não se entendiam bem. Resposta: que teria conversado com seu esposo Arthur sobre sua separação com ele, viu? Mais uma vez. Letra B. Qual foi a reação de Pedro e de Lela, os dois irmãos? Bom, achavam até engraçado, porque achavam que isso não ia dar em nada. Sempre falavam que ia separar e depois voltavam. Não acreditaram muito. Resposta: de não acreditar na separação, por conta de não ser a primeira vez, né? Já tinha havido outras vezes. Número 3. Lela e sua avó pesquisam na internet sobre transplantes de órgãos. Bom, então, até chegar ao transplante aí, teve um meio termo, né? Coisas desenvolveram. A mãe começou a passar mal, a apresentar problemas no coração. E o pai reclamava que ela tinha que se cuidar mais, que ela tinha que tomar os remédios na hora certa, entendeu? Mas Manuela e Pedro não sabiam disso, que a mãe tinha um problema no coração, certo? Então, a avó acabou contando o que se passava. O pai sempre enrolava. A Manuela perguntava o que estava vendo e eles não respondiam, certo? Até que ela descobriu que sua mãe estava com problema no coração sério e precisava fazer um transplante, receber o coração de alguém para colocar no seu lugar, né? Era de imensa urgência, só que teriam que entrar em filas, né, para esperar um doador, certo? Qual foi a reação de Lela? Não, Lela e sua avó pesquisam na internet sobre transplantes de órgãos. Por quê? Manuela ficou tão preocupada de saber da fila que havia e que tinha que esperar, e ela tinha medo que sua mãe morresse antes de conseguir um coração, porque as pessoas, eram muitas pessoas precisando, não é? E tinha que esperar a sua vez. Tanto faz, rico e pobre. Todos, tem uma lei aqui no Brasil que tem que ficar na espera, certo? Bom, letra A. Segundo a pesquisa de Lela, quais os pontos negativos relacionados à necessidade de um transplante no Brasil? Então, elas descobriram que o transplante no Brasil era quase uma sentença de morte, que poucas pessoas doavam, não é, seus órgãos. Por quê? Quando morria, não tinha doado em vida, e os seus familiares, depois que os seus parentes morriam, não tinham coragem de fazer a doação, não é? Poucos hospitais faziam a cirurgia, poucos médicos informavam os centros de transplantes quando acontecia uma morte. Então ficava difícil, né? Isso que elas descobriram, que o transplante no Brasil é quase uma sentença de morte, ou seja, é difícil de conseguir, né? Que poucas pessoas doam seus órgãos, porque não tem conhecimento disso, não tem interesse, morrem e acabam não doando. As famílias não concordam com a doação dos órgãos, né? Também outro problema. E poucos hospitais faziam a cirurgia. E poucos médicos informam aos centros de transplantes quando acontece uma morte, certo? Letra B, do número 3. E quais os pontos positivos? Que o Brasil tinha uma das leis de transplantes
mais avançadas do mundo. E com ela, a distribuição dos órgãos havia sido democratizada. Ou seja, pobre ou rico, todos tinham que entrar na lista de espera para receber o órgão e fazer o transplante. Resposta: o lado positivo, que o Brasil é tem uma das leis de transplantes mais avançadas do mundo. E com ela a distribuição de órgãos é democratizada, não é? Ou seja, pobre ou rico, todos têm que entrar na fila de espera para receber um órgão, aquele órgão que seja necessário para si, e fazer o transplante. Página 3. Número 4. Uma bomba aconteceu na escola. Estourou na escola na segunda-feira. Dani foi quem chegou com a notícia. Dani era outra amiga de Lela. Não tão amiga como Júlia, mas também era. Participavam juntas, andavam juntas, se divertiam juntas. Letra A. De que notícia se tratava? Augusto, né? Augusto, esse rapaz que havia brigado com Biel, aquele que gostava de aparecer, o amor de Júlia, né? Que ficava zoando de todo mundo, tiveram uma briga no passado. E esse rapaz aí, andando de moto, caiu. Ele estava sem capacete e estava muito mal, em coma. E no mesmo dia veio a falecer, né? Então, resposta: a bomba foi essa. Augusto, o cara que tinha brigado com Biel no final do campeonato de futsal, caiu de moto sem capacete. Estava muito mal, em coma, e no mesmo dia veio a morrer. Letra B. Como Biel reagiu à notícia? Lógico, ele ficou chateado. Embora ele não gostasse muito do cara, desse Augusto, tivesse tido uma briga, ele era uma pessoa que tinha sentimentos. Não queria que ninguém morresse, né? Dessa forma. Não sentia essa necessidade de desejar a morte de ninguém. Então ele se afastou de todo mundo, foi sentar no cantinho, né, do banco lá sozinho, certo? Resposta: ficou perdido quando soube do acontecimento. Biel se afastou. Biel era o Gabriel. Foi sentar no banco sozinho. Ele disse que nunca gostou dele. Até brigou uma vez, mas reticências. A gente tem que imaginar o que ele pensou. Ele não desejava mal para o rapaz, não queria a morte dele, né? No fundo, ele não queria que isso tivesse acontecido. 5. Vitor teve a ideia de propor que a turma de Lela criasse uma frase para uma campanha de doação de órgãos, certo? Houve uma campanha, quer dizer, quando teve uma vez na sala de aula que o professor, sem saber do problema que estava havendo com a mãe de Lela, deu a sugestão de uma redação sobre doação de órgãos. Qual era a opinião de cada um para fazer uma redação. E Lela não quis fazer porque ficou nervosa, né? Se descontrolou e saiu de sala. Aí as colegas contaram para o professor o que estava acontecendo com ela. Nisso, todos se juntaram em união para ajudá-la, fazendo uma campanha. Ou seja, colocando placas, fazendo camisas, indo para as portas dos hospitais, para que a população soubesse da importância da doação de órgãos para quem precisa numa emergência, né? E isso ficou show de bola. Então agora eu quero que vocês, só que é uma resposta pessoal, certo? Que vocês criem uma frase, certo? Sobre como vocês colocariam uma frase para pedir que as pessoas doassem o órgão, né? Seus órgãos. Então vocês vão responder dando a opinião de vocês, né? Justificando sua ideia, certo? Então, resposta, opinião de vocês, tá? Ideias feitas pelos participantes da história, né? Número 6.
Eu não sabia o que fazer. Júlia havia visto o beijo. Quando olhei, ela já estava indo embora depressa. Bom, vocês se voltarem na história, porque vocês leram, vocês vão ver que nesse meio todo aí de campanha para doação de órgãos, o Biel foi excelente. Ele partiu para cima dessa campanha, né? E ficou todo eufórico, participou muito e muito bem, ajudando essa campanha. E o que aconteceu? Um dia, no meio da escola lá, quando eles estavam guardando todos os materiais da campanha direitinho, ele deu um beijo na boca de Manuela, que é a Lela, né? E ela ficou assim desnorteada, sem entender, porque esse Biel aí era a paixão de Júlia, sua melhor amiga. Tava certo isso? Não. E ela ficou com aquilo na cabeça, mas ela resolveu esquecer. Só que houve novamente a segunda vez e que ele deu o beijo para valer. E Lela começou a gostar, a sentir prazer no beijo que ele havia lhe dado. Aí que está o perigo. Lela começou a passar a ter um sentimento por ele. E nesse dia em que ele beijou novamente a Lela, o que aconteceu? A pergunta da letra A. Quem havia se beijado? Lela e Biel, ou seja, Manuela e Gabriel, certo? Voltando ao número 5, desculpas, uma ideia, tá? Dê uma chance à vida, doe seus órgãos. Outra ideia, doação de órgãos, um sentido para a morte. Certo? Eu esqueci de falar, então já falei com vocês agora. Então o beijo foi entre Lela e Biel, que é Manuela e Gabriel. Na letra B, por que Júlia foi embora ao ver um beijo? Lógico, era o seu amor. Lá dentro do coração dela, ela ficou decepcionada, arrasada. O seu amor beijando sua melhor amiga. Qualquer um ficaria, não é? Resposta: porque gostava de Biel e ficou decepcionada vendo beijar sua melhor amiga. Página 4. Letra C. Página 4, letra C do número 6. O que aconteceu com a amizade entre Júlia e Lela após esse beijo? Bom, lógico, Júlia, ao ficar decepcionada, evitava a Lela de todas as maneiras. Lela ia atrás dela, telefonava, ia na casa, né? Pedia a atenção dela e ela a rejeitou o tempo todo. Só que com esse problema da mãe de Lela, de que tem que fazer um transplante e como foi feito, Júlia foi na casa de Lela visitar a mãe e a perdoou, né? Júlia ficou meio indiferente, mas a perdoou e entendeu a situação. Porque Júlia que gostava de Biel, mas Biel não gostava dela, ele não dava confiança, ele a via como amiga, né? Então ela passou a perceber, depois dessa situação, que ela não tinha nada a ver ali naquela jogada entre ambos. Os dois, Lela e Biel, já estavam afim um do outro. Número 7. Segundo Lela, Deus era como alguém que estava sempre por perto, cuidando para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. E se acontecesse da forma pior, ele sabia o que estava fazendo. Tinha que ser daquele jeito, como Lela chegou a essa reflexão? Ela percebeu que Deus, né, em primeiro lugar, está sempre ao nosso lado, sabendo das nossas necessidades, dos nossos problemas, e que aquilo, né, em relação à operação da mãe, poderia dar certo ou não, né? Ela passou a entender, mas que ela podia fazer alguma coisa para tentar ajudar essa situação, como ela fez com uma campanha de doação de órgãos. Ela tentou de todas as formas com as ideias que os amigos ofereceram.
Bom, resposta. Ela sabia do problema da mãe, que era um caso difícil de se resolver, mas ela tentaria ajudá-la com a campanha para que pudessem surgir doadores e, sendo assim, uma esperança, lógico, tentar até o final. Se não acontecesse o melhor, né, teria que entender, porque seria a vontade de Deus. Nisso ela acreditava. Número 8. Era horrível pensar que aquilo que a gente só vê pela televisão estava acontecendo na minha casa. Isso é Emanuela falando. Desabafa Lela. E você? Agora eu estou perguntando para vocês. Já passou por uma situação igual, semelhante, daquelas que nunca imaginamos que acontecerá conosco ou com alguém próximo de nós? Conhece alguém que tenha passado por isso? Narre em poucas palavras algum problema que você tenha enfrentado em sua vida. Ou seja, a gente vê problemas na casa dos outros, através da televisão. Um dia chega na nossa, ninguém quer isso. Mas eu pergunto, se fosse na nossa casa, com a nossa família, com nossos entes queridos, sofreríamos, mas teríamos que enfrentar a tal situação. Então a pergunta aí é pessoal. Você já sofreu algum problema desse? Né? Desse jeito aí, de ter que alguém com uma necessidade extrema precise com urgência de algo? Se não, vocês podem falar sobre alguém que vocês conheçam, tá? E é uma resposta pessoal. Bom, aqui terminamos a correção. E eu peço a vocês que pensem direito nesse número 8 aí e realizem direito. Não é só botar sim ou não, é para justificar e eu poder ver se a resposta está certa ou errada, ok? Um beijo para vocês, meus queridos alunos.